Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, mais da metade da população brasileira está com sobrepeso e a obesidade já atinge 20% das pessoas adultas. Para combater essa realidade, algumas instituições e empresas vêm trabalhando num novo conceito de gastronomia, a gastronomia saudável. Uma busca pela reeducação alimentar, pelo bem-estar e qualidade de vida da população. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender de que forma a comida pode ser usada como um instrumento de transformação social. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a diretora do Planeta Orgânico Green Rio, Maria Beatriz Martins Costa, e a fundadora do projeto Comida do Amanhã, Mônica Guerra Rocha. A preocupação com uma alimentação saudável e equilibrada vem crescendo no mundo todo, seja por motivos estéticos ou para viver com mais saúde. Conhecer os alimentos e as suas funções vem se tornando um hábito. Vamos ver. Eu acho que a gastronomia saudável é uma tendência cada vez maior. Isso se deve muito à questão do oposto, né? De que a comida que a partir da Segunda Guerra começou a aparecer na casa das pessoas, que é a comida industrializada, enlatada, que esse tipo de alimentação ela começou a causar tantos problemas de saúde que rapidamente isso começou a aparecer. Mesmo com todo o lobby dessas indústrias de querer suplantar essa verdade, mas isso começou a vir. Você vê que hoje em dia é lugar comum, todo mundo sabe. Você encontra no supermercado as pessoas olhando para ver se tem corante amarelo, por exemplo, que é uma das coisas que mais deu alergia. Então eu acho que isso fez com que as populações começassem a se interessar por essa questão da saúde e quais os alimentos que seriam mais saudáveis. A gastronomia saudável ela não depende da classe social, né? Na verdade, apesar de alguns alimentos saudáveis serem um pouco mais caros, o que se vê, por exemplo, nas feiras orgânicas, né, aqui do Rio, é gente de todas as classes procurando se alimentar bem. Existe uma tendência na gastronomia de ser uma coisa engajada, de ser uma coisa que presta atenção no ambiente, no meio ambiente, qual é o papel da gastronomia em relação ao meio ambiente e qual é o papel da gastronomia em relação ao social, né? Que o social, quando eu falo social, eu estou me referindo aos agricultores, né? E também aos consumidores. Os ecochefes são chefes que já se deram conta da sua missão, que é, na verdade, você é uma pessoa que trabalha com alimento, né? Que vende alimentação. É super importante que você entenda o seu papel na sociedade também. E a capacidade que eles têm de privilegiar o produto, né? Que esse produto que eles consomem, né? Buscando relações mais justas, alimentos melhores, que são alimentos que vêm direto do campo, que são de locais mais próximos de onde eles estão, ou seja, viajam menos, são colhidos mais perto de quando eles vão usar e, além de tudo, tem uma pegada menor de carbono. Então, a própria indústria está procurando se adequar de alguma maneira, né? Se adequar fazendo produtos com menos conservantes, com menos corantes, porque cada vez mais as pessoas estão entendendo que é o melhor, né, você ter o alimento mais natural possível. O que a gente, na verdade, está falando é de uma reconexão, né, entre quem produz e quem consome, e isso se transformando numa tendência, as pessoas se preocupando mais com esse processo. Como é que isso acontece assim, no trabalho de vocês, tanto no Green Rio, quanto no projeto que você está liderando da Comida do Amanhã, esse assunto vem se colocando? Eu acho que há muitos anos que eu estou envolvida nessa questão da alimentação saudável, desde 2003, quando nós trouxemos a Biofar para o Brasil. Eu acho que cada vez mais o que você falou da reconexão do produtor e do restaurante da indústria, tem um terceiro elemento aí, que é o consumidor, que está cada vez mais consciente e mais interessado em saber a origem do produto. Então, no momento que o consumidor está atento à origem do produto, ele
ele fica parceiro do ecochef, como foi tão bem colocado, e fica parceiro do produtor também. Então, na hora que você consegue conquistar o consumidor nessa cruzada da alimentação saudável, eu acho que aí a gente realmente pode ficar otimista numa mudança. No Comida da Manhã nós temos muito esse olhar da alimentação saudável, do alimento saudável e do alimento sustentável, muito como ferramenta, mais do que como fim, como ferramenta, porque acreditamos que quando olhamos o espaço da comida, o espaço da refeição e a relação com o alimento, faz-nos ver um olhar 360 graus sobre a nossa relação com o planeta. Então nós temos essa consciência da transformação do planeta, da transformação da relação humana entre nós, enquanto sociedade, e da nossa transformação mais íntima, que é com o nosso corpo. Então qualquer uma dessas consciências pode despertar as outras duas. Então se nós queremos trabalhar no tema da relação com o planeta, nós automaticamente vamos repensar a nossa conexão com o alimento. Então acho que essa conexão é uma teia bem complexa, que vem desde a origem de como ele é produzido até o momento em que ele é descartado e volta a ser alimento novo. Então a gente entende muito esse poder da comida como transformação, não só social, mas cultural, ambiental, e isso é uma tendência que ou vem por um lado ou vem pelo outro. Nós não estamos tão preocupados com a origem da discussão, mas de facto com a transformação que podemos conseguir a partir daí. Agora, qual o caminho que a gente pode pensar e concretizar toda essa conexão que precisa acontecer, né? É pela escola? Quais são os espaços e os canais hoje que vocês também trabalham para dispor dessa informação para o consumidor, para quem precisa ser sensibilizado? Você falou, essa questão da escola, para nós, no Planeta Orgânico, no Green Rio, é uma questão fundamental. Nós tivemos a felicidade de participar de um projeto que foi um prêmio de alimentação escolar saudável, em parceria com o Sebrae e Firjan, e vimos o quanto a lei que o Brasil tem, que obriga que 30% da merenda escolar efetivamente seja de produtores da agricultura familiar ou orgânicos, isso é uma lei que não existe no mundo. E aí, infelizmente, nem todas as prefeituras se dão conta ou conseguem aplicar essa lei. No estado do Rio de Janeiro nós temos 5 municípios que fizeram isso, e existem outros exemplos pelo Brasil que são maravilhosos. São agentes transformadores. Você muda através da alimentação escolar saudável, aplicando compras sustentáveis, fomentando o valor das merendeiras, a importância das diretoras de escola. Você com isso está mudando, como eu acho que a Mônica colocou muito bem. É uma questão que é uma teia tão delicada e tão complexa, um mosaico tão forte, que você vai mudando todo o desenvolvimento local, e aí você afeta um estado, você afeta um país. Então eu acho que a questão da alimentação escolar saudável e sustentável pode ser o grande game changer, como se diz, quem vai mudar o jogo, eu acredito que é através disso. Agora, tem um papel importante que a gente está falando aqui da indução por parte do governo, das políticas públicas, para que isso se concretize, né? Em termos do que está acontecendo no mundo, vocês poderiam trazer alguns exemplos de outras legislações que também fortalecem esse papel do consumo consciente, sustentável? Nós temos de olhar eu gosto muito de olhar para o ciclo da alimentação como uma cadeia de valor, e eu acho que isso conversa muito bem com o negócio também. E entender onde é que existem esses entraves que impedem de alguma forma que esse fluxo da natureza, que é por natureza saudável, chegue até o nosso prato. Então acho que existe aí uma série, um encadeamento com uns nódulos que nós podemos desatar. Um deles, com certeza e sem dúvida nenhuma, que é a questão da legislação. Haver incentivo, o Plano Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE, é um desses exemplos em que existe um incentivo por parte do poder público de dizer, não, faz todo o sentido a gente apostar nessa agenda. E apostar numa agenda de alimentação é muito mais poderoso, e porque é absolutamente transversal. Então a gente não pode tocar só num tema, vamos ter todo o investimento em saúde ou em educação. Quando a gente toca o alimento, pode ser uma oportunidade de aprender e de melhorar a nossa saúde. Alguns exemplos em que isso acontece, recentemente em Portugal mesmo, saiu uma lei em que todos os restaurantes públicos, que são cantinas, têm de ter pelo menos uma refeição vegetariana ou vegana. E isso já traz um olhar diferente sobre a alimentação, sobre a questão do consumo da carne, da proteína animal em excesso, tudo isso. Além disso, existem outros países, por exemplo, na Dinamarca, em que há um incentivo cada vez maior a que seja um país 100% de produção orgânica.
porque tem essa consciência, né, de sobretaxamento de produtos que têm gordura saturada. Então existe uma série de ferramentas que o poder público pode ter. E ao mesmo tempo acho que existe, que é uma coisa que é muito interessante, há pouco tempo eu conheci um projeto que fazia isso lá em São Paulo, de conseguir mapear quais são as dificuldades do pequeno produtor ou do produtor orgânico de chegar ao mercado, quais são os interesses deles, se é no varejo, se é na alimentação escolar, e entendendo qual é a dificuldade deles, conseguir falar com a outra ponta. Então, conversar com o varejo e saber porque é que o varejo não está comprando o produto do pequeno produtor. Então, acho que conectar os pontos dessa cadeia de valor pode ser um grande passo para transformar isso num sistema e não termos silos do produtor, do varejo, do distribuidor, do consumidor, todos conversando. Eu acho que isso é um caminho muito forte e a legislação pode ajudar imensamente com isso. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre como essa tendência da gastronomia saudável está influenciando os novos negócios. Não saia daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.